E com a palavra o nosso querido Luiz Carlos Pereira Leite. Queridos companheiros e companheiras, boa noite. Na noite de hoje nós vamos falar de um tema extremamente interessante dentro da doutrina e muito mais ainda dentro das nossas vivências e convivências. Já que me deram a liberdade de escolher o tema, eu escolhi o tema sobre a liberdade. É muito interessante que, na medida que a gente adentrou esse ambiente extremamente enriquecido pelas vibrações, não apenas dos encarnados, como dos desencarnados, fomos vendo como previamente tudo é minuciosamente preparado para esse momento. Porque a página que nós desconhecíamos, naturalmente, que foi tema inicial sobre a regra áurea, vai ter como foco central também, se a gente for analisar racionalmente, a liberdade de cada um ter a sua própria crença e ter que ser respeitado por isso. Então isso é liberdade. E logo depois o nosso querido Miguel leu um pensamento de Chico falando exatamente da liberdade dos espíritos, né? Que a gente não pode ficar aprisionado a nenhum conceito, a nenhuma instituição, a nenhum médium, porque naturalmente a gente vê que o cristianismo foi perdendo as suas características de pureza, de singeleza, de singularidade, na medida em que foram se criando muitas regras, muitas dificuldades, muitos cânones, muitos regulamentos. E naturalmente isso fez com que se esquecesse a simplicidade, por exemplo, da regra áurea. Eram tantos os ditames e as regras e as disciplinas impostas pelas religiões ou pela religião oficial, que assumiu para si o comando, e vamos dizer até a ditadura do cristianismo, que naturalmente com o tempo foi se perdendo as coisas mais simples, puras e naturalmente aplicáveis à nossa vida, trazida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Só para dar uma ideia, uma vez o Papa João XXIII estava passeando pelos jardins do Vaticano. E ali por perto algumas criancinhas brincavam de bola, batiam bola, porque o italiano, tanto quanto o brasileiro, adora futebol, né? Então as crianças estavam ali brincando, e em determinado momento, quando as crianças chutou e a bola veio para perto de João XXIII. E ele, naturalmente, levantou a batina e deu um chute. E as crianças acharam uma graça, ele deu um sorriso, ele era muito na chão, existe aquela imagem de João XXIII, da bonomia. E aí, as crianças pegaram a bola e jogaram para ele. E quando se viu, para espanto de todo aquele séquito que acompanhava o Papa, ele estava batendo na mão e correndo para lá e para cá jogando com as crianças. Ao que uma das autoridades eclesiásticas chegou para ele, sinais, sua santidade, o senhor não pode fazer isso. Mas como não posso
porque o senhor está infringindo os cânones da nossa Madre Santa Madre Igreja. O senhor é uma figura pública, não pode se misturar desta forma com essas crianças. E ele, com muita graça, como sempre, disse assim: mas onde está escrito isso? Somos sábios nos nossos cânones. E ele perguntou: mas quantos anos tem essa regra? Ele falou: não sei, sua santidade, mas deve ter alguns séculos que a igreja criou essa regra. Ele disse: ai, meu filho, então eu vou ficar com o evangelho, que é mais antigo. E Jesus dizia: vinde a mim as criancinhas, para mostrar como é que a gente foi complicando, né, as situações. E a gente está falando dessa nossa co-irmã, não em termos de crítica, até porque uma grande advertência que o Chico reitera aí, para que nós também não deixemos a coisa engessar demais, né? Que não fique na mão de algumas pessoas o dizer o que é certo e o que é errado dentro da doutrina espírita. É exatamente isso que o Chico colocou ali. O cultivo da liberdade, porque senão nós não teremos uma das condições básicas, basilares e fundamentais da doutrina espírita, que é a fé, o quê? Né? A gente vai ter a fé por osmose, né? Por transmissão, por imposição, mas não vamos ter a fé raciocinada, porque não logicamos, como nos aconselha Kardec. Na última página do capítulo do método do Livro dos Médiuns, Kardec era tão sábio, tão preparado, um apóstolo, como chegou a ser chamado por inúmeros espíritos comunicantes, como Zéfiro e outros tantos. Ele coloca que ele não daria nunca uma opinião pessoal, porque provavelmente aquilo seria tomado como regra, como diretriz absolutamente inamovível, inatacável. Então ele nunca daria uma opinião pessoal, porque a doutrina é dos, não de carreira. E ele nos aconselha nessa última página do capítulo do método, por favor, que a gente lesse tudo. Então, graças a Deus, dentro do nosso movimento, da nossa doutrina, nós não temos um índex que durante muito tempo restringiu aos nossos co-irmãos católicos aquilo que eles podem e o que eles não podem ler. Então, se alguém chegar e perguntar assim para você: ah, mas a federação recomenda esse livro? Cuidado, né? A federação não existe como unidade que a gente possa seguir. Ela é composta de homens que fazem parte daquela abençoada que tem feito um trabalho tão grandioso na divulgação e na prosperidade da doutrina espírita. Mas não é porque foi publicado a gente vai ler. Se não foi publicado, a gente não vai ler. Porque senão a gente não vai estar sendo kardecista, no sentido de que Kardec mandou a gente ler tudo, e não é apenas livro espírita, não. Um dos livros que mais mexeu comigo e me fez enxergar as minhas próprias deficiências, as minhas próprias dificuldades, enxergar o meu ego, é um livro chamado Poder do Agora. Poder do Agora. E esse livro cita Jesus praticamente do início ao fim. No Evangelho, Jesus aconselhando a vivermos apenas o momento presente. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, com o que havereis de comer, com o que havereis de vestir, e também não ficarmos aprisionados ao passado. Ah, por que isso aconteceu comigo?
por que a vida foi tão ingrata, ou por que eu agi dessa determinada maneira, quando poderia ter agido de outra. E aí esse livro também cita Jesus. Todo aquele que coloca a mão no arado, na charrua, e olha para trás, não é digno do reino do céu. Toda a vitória do passado. Então às vezes a gente fala assim, o livro é bom. Aí as pessoas perguntam assim, mas é psicografado? Como se só livro psicografado fosse bom. Um outro, eu estava saindo de um estudo como esse, lá na casa do André Luiz, aí uma moça estava me esperando assim na saída, e disse assim, olha, senhor Luiz, tudo que o senhor falou me lembrou muito um livro maravilhoso que acabei de ler, que se chama A Cabana. Aí eu falei, tá bom, que bom. O senhor conhece? Eu falei, não conheço. E aí? Tem uma fila lá de livros, né? Para serem lidos, que a gente vai comprando, vai ganhando e etc. Aí eu não anotei muito, só registrei ali na hora, né? O livro. E aí fui para casa, numa quinta-feira, na sexta-feira, me liga de manhã cedo um companheiro do Ramatiz. Também não tenho nada contra Ramatiz. Aliás, não tenho nada contra ninguém, né? Nem contra nenhum tipo de escolha. Por isso mesmo que a gente vai falar de liberdade. E esse companheiro disse assim, nos caras, você já leu A Cabana? Eu falei, não, mas eu estou saindo agora para comprar, né? E a moça falou ontem, você vem me liga agora de manhã, eu já entendi, Senhor. Já entendi o universo, né? Fui lá, comprei um livro maravilhoso que fala sobre o amor de Deus de uma forma absolutamente poética, de uma forma absolutamente grandiosa, né? Então vamos ler tudo e fazermos aquilo que Allan Kardec recomenda na introdução número 17 do Livro dos Espíritos. Leia tudo e vá no silêncio e recolhimento extrair o sumo daquilo que é benéfico para a sua vida, porque o que é bom para mim pode não ser para o nosso querido Miguel nesse momento. Então é uma questão que tem que ser avaliada e absorvida de per si, de acordo com o seu momento, com o seu amadurecimento naquele momento imediato. Então nós não temos índex. Eu falei da federação porque frequento a federação há mais de 20 anos e nunca vi ninguém lá dentro falar leia isso, não leia aquilo outro. Estou falando embasado. Mas a gente chega aqui fora e fala, não, mas a federação não recomenda. Mas onde é que está? Eu nunca vi no reformador nenhuma recomendação para não ler livro nenhum. As pessoas aqui usam o nome da instituição para alertar contra isso ou contra aquilo. Então isso é agir flagrantemente contra a recomendação fantástica e sábia, como sempre, do eminente mestre de Lyon, Hippolyte Lyon Delisard Ribário, para que cada um buscasse, porque o caminho, embora o caminho seja um só, às vezes a gente fala equivocadamente, né? São vários caminhos que levam a Deus. A gente fala assim. Então, o caminho que vai e leva a Deus é um só. Nós vimos aí a regra áurea, é o amor, né? É o amor, é um só. Só que cada um de nós tem um tipo de passada, caminha com uma velocidade, de modo próprio, buscando o que é melhor para si naquele momento. Cada um dá o que pode de melhor para aquele momento. Por isso que nós não podemos, de forma nenhuma, não devemos, podemos, mas não devemos, ou como disse Paulo de Tarso, às vezes a gente pode, não deve ou não é lícito jamais julgar a ninguém. Como dizia o Cristo, vós julgais segundo a carne, a ilusão da matéria, segundo a sua visão estanque, momentânea. Eu, porém, a ninguém julgo. A ninguém, por quê? Porque é a exemplificação máxima dessa regra áurea.
seguia amando. Ele não julgava porque a preocupação dele é em servir, auxiliar, ajudar nessa caminhada. Independente se a pessoa está querendo andar para trás, está querendo desviar do caminho, se está sentado no chão, a presença de Jesus Cristo na nossa vida é apenas a do mordomo, como ele mesmo disse perante os seus discípulos. Quem é mais importante? É a pessoa que senta à mesa ou aquela que serve? Todos eles responderam: é a pessoa que senta à mesa. E vocês já viram? Não, normalmente é, né? Já viu como é que se trata garçom? Hein? Vem cá, até cachorro aqui a gente chama melhor do que garçom, né? Como se humilha a pessoa colocada em determinadas condições ditas inferiores na nossa sociedade, né? Às vezes a gente vê em todos os lugares, por exemplo, no lugar do meu trabalho no serviço público, chega no auxiliar de enfermagem, a pessoa joga tudo, né? E vomita, xinga, etc. Quando senta na nossa frente, a gente já muda completamente a postura. Aí já trata bem e tal, porque senão ela acha que a gente vai botar um veneno na receita. Fica com medo, né? Deixa eu maneirar com esse homem aí, porque senão, já viu, vai me detonar, né? Então, e Jesus disse o quê? Quem é mais importante? A princípio, é a pessoa que está pagando, que é a que tem toda a deferência da sociedade. Mas Jesus colocou: mas eu sou o que serve, eu sou o mordomo. Né? O dia que a gente tiver essa postura, a gente se preocupar nesse sentido, a gente vai estar mais próximo dessa condição de verdadeiro seguidor e servidor de Jesus. Então vamos lá, já que a gente vai falar de liberdade, vamos referenciar na obra de Kardec. O capítulo 28, preces espíritas, todos nós conhecemos, né? Algumas pessoas nem gostam muito porque acham que as preces são decoradas, que hoje em dia a gente tem que fazer a prece só do coração e etc. Mas ali tem ensinamentos, como em toda a obra de Kardec, muito profundos, que se forem contextualizados, trazidos para nós vamos ficar absolutamente enriquecidos pelas lições ali contidas. Então, capítulo 28, prece pelos inimigos do Espiritismo. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que a gente tem que rezar pelos inimigos do Espiritismo? Mas vocês rezam ou vocês só acham? Ah, bom, vocês falaram com tanta ênfase assim, vocês rezam também, graças a Deus. Então ele já colocado, e no Espiritismo não é só o inimigo do Espiritismo, é do inimigo do espírita que a gente é. Não é verdade? Aquele que olha para você e diz assim: ah, você é espírita, né? Ah, lembro que eu fui numa festa e o cara chegou para mim e falou assim: olha, mas religião é tudo a mesma coisa, né? Você está bem para o espírito? É tudo a mesma coisa, todo mundo é fanático, está todo mundo fugindo de alguma coisa e etc. Não faz ninguém melhor e tal. Aí começou a falar, aí falou de uma outra religião que o pessoal pega dinheiro, começou a falar, eu deixei de falar, terminar, e eu disse assim: é verdade. Porque essas pessoas querem contender, né? Elas querem brigar. Aí quando você dá razão, elas já amolecem. Falando, você está coberto. A religião não faz ninguém melhor do que o outro. E ele já tinha tomado uns 5 chopos, eu falei assim: nem o chopp, eu tenho que aproveitar, né? Nem os 5 chopos que você tomou vai te fazer melhor também, né? Vai fazer você ir mais lá no banheiro, certo? É diurético e tal, mas não vai fazer melhor também. Então nem a religião, nem a falta de religião vai fazer, né? Mas sim a aplicabilidade desses ensinamentos em nossa vida, independente se a gente ter algum rótulo na nossa testa ou não. Então tá lá, Kardec falando nessa prece para os inimigos do Espiritismo. Aí sempre nós temos o quê? Uma introdução, né? Antes da prece. Aí olha o que Kardec escreveu nessa introdução: de todas as liberdades
A mais inviolável é a de pensar, que abrange também a consciência de cada um. Vamos ler, hein? De todas as liberdades, né? A mais inviolável. Lançar crítica sobre os que não pensam como você é solicitar para si a liberdade e negá-la aos outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade, o amor ao próximo. Então vamos esquecer os inimigos do Espiritismo, né? Já que a gente tem que contextualizar, trazer para a gente não é inimigo do Espiritismo, muito pelo contrário. Então vamos trazer essa regrinha para a gente. Será que a gente violenta o pensamento dos outros? Será que a gente julga e critica o nosso próximo porque ele não pensa como a gente? Viram aqui a gravidade? É o mais inviolável que a gente viola, né? O mais inviolável, segundo Kardec, quando a gente viola. Tem uma lenda da mitologia grega de um assaltante, naquela época também tinha, né? Naquela época também tinha. Na mitologia de Teseu, tinha um assaltante de estrada chamado Procusto, né? Então, o Procusto tinha uma característica muito interessante, assim como as palavras de Jesus. Toda a mitologia tem um simbolismo muito grande que deve ser trazido para a nossa vivência. É a maneira deles expressarem a filosofia mais pura da época em forma metafórica ou simbólica, né? Então, o Procusto, ele parava lá as caravanas, as diligências, né? Assaltava, roubava todos os pertences, né? Fazia o que a gente ia chamar hoje de arrastão, né? Fazia o arrastão dele lá. E aí, não satisfeito com isso, ele levava as vítimas para a sua casa. E Procusto tinha uma cama. Sequestrada. Muito bem, viu? Conhece de lei. Aí ele sequestrava, levava para casa e botava a pessoa deitada na cama. Tá? E aí, se a pessoa fosse maior do que a cama dele, ele que era muito bonzinho, ele cortava aquela parte que estava sobrando da cama, entendeu? Pegava uma serrinha lá e cortava. Viu? Mitologia, muito bem. Hoje em dia ninguém faz isso, não é? Enfim, aí ele cortava um pedaço. E se a pessoa fosse menorzinha, baixinho, né? Ele também era muito caridoso, ele tinha um aparelho lá que ele ia esticando a pessoa. Esticando. Aí quando a pessoa ficava do tamanho da cama, ele liberava, né? Mas como sempre tem uns sortudos, tinha alguns que eram exatamente o tamanho da cama. Ele botava, então você agora está liberado. Aí ele restituía a liberdade da pessoa. Já entenderam o simbolismo ou não? Todos nós, nessa questão de avaliação do próximo com relação ao que é certo, ao que é errado, aquilo que a gente considera como o caminho verdadeiro, como a nossa verdade, todos nós agimos como Procusto. Porque se a pessoa, ao simbolismo, né? Se a pessoa está além das nossas possibilidades, se ela é mais inteligente, se ela é mais bonita, né? Olha, uma mulher muito bonita, uma mulher avaliando a outra mulher bonita. E o homem também, né? Como é que é? Normalmente é mais magrinha, mais esbelta, né? Aí a gente sempre é caridoso e diz assim, mas não pode abrir a boca. Se abrir a boca, nossa, só vai sair, mas também é leviana, vai ver a vida que ela tem, né? Mas no fundo, ó, é a chamada epicondilite, né? Inflamação do cotovelo, né? E está latejando, enfim, está doendo demais, aí você vai tentar diminuir. Se a pessoa tem qualquer habilidade, né, que nós ainda não desenvolvemos, dependendo do nosso estágio evolutivo, a gente vai tentar decepar. Uma vez o Divaldo foi falar lá na federação, com uma palestra linda,
maravilhosa, falou sobre as crianças índigo, né? Cristal, maravilhosa. Aí ele desceu, aí veio um companheiro e me perguntou assim: mas ele pinta o cabelo? Eu falei assim: não sei, graças a Deus que ele tem cabelo para pintar. Olha, se eu tivesse, eu tenho certeza que eu pintava também. É uma graça, é uma bênção você ter cabelo para pintar, né? Mas o cara fez uma palestra de 1h30, falando só coisas lindas, maravilhosas, e o cara se preocupou com o cabelo dele estava. E o Chico, coitado, com aquela anelzinho dele, ou a peruca, ou aquela peruca, né? O sol, né? Então, agimos como Procusto ou não agimos? Né? Procusto, a gente tenta dilapidar. Apresentou uma coisa maior, a gente dilapida. E às vezes a pessoa não tem a nossa capacidade, né? De avaliar uma coisinha, ela está aquém, a gente acha que está aquém, né? Primeiro que a gente já julgou e se colocou numa posição de superioridade. Mas intelectual, moral, espiritualmente, aquele ser pode estar 1000 anos-luz na tua frente. É o caso do Chico. Quantas pessoas desprezaram o Chico por conta do 4º ano primário, semi-analfabeto, funcionário público, né? 2 salários mínimos, né? Quantas pessoas não desprezaram o Chico? Né? Então aí a pessoa, quando avalia ter uma pessoa trilhando outro caminho qualquer, aí você quer, como o Procusto também, ir esticando, fazendo com que aquela pessoa, querendo que ela pense, haja, sinta, sentimento. A gente quer que a pessoa sinta o que a gente está sentindo. Isso é o oposto da empatia. A gente fala, acha muito bonito, mas a empatia, ao contrário, é você tentar sentir, não é só se colocar no lugar do outro. É tentar saber o porquê. Ontem eu atendi uma pessoa paralisada por uma hemiplegia, né? E ele, uma dificuldade tremenda de falar, muito grande. Ele me falou algo com muita dificuldade, que ele trazia há anos como um vício, e ele me pediu a solução do problema. E ele ficou vermelho, que nem uma criança, e começou a chorar. Dizendo: doutor, eu não queria mais fazer isso, mas eu ainda faço. O senhor tem algum remédio para mim? Meu dia acabou de um lado, mas começou do outro, né? Porque naquele momento que eu me coloquei naquela posição dele, um homem que tinha pelo menos 30 anos a mais do que eu, naquele sofrimento todo, por uma coisa relativamente simples para mim, mas que para ele muito grande, por causa de um vício que ele não conseguia largar, né? Então, ele pedindo alguma ajuda. Então, empatia é isso, você se colocar, em vez de julgar, criticar, lá, mas com essa idade, ainda fazendo isso, né? Ainda tendo esse hábito, ainda tendo, se deixando levar por esse arrastamento, etc. Então a gente tenta esticar. Uma vez uma entidade na nossa mesa mediúnica, no nosso trabalho mediúnico, deu uma comunicação psicofônica dizendo: a maior prova de caridade que vocês podem fazer aos seus semelhantes é respeitá-lo exatamente como ele é, aceitando-lhes as escolhas, as vivências e os próprios direcionamentos. A maior caridade. Então não atuemos nunca. Vamos começar a exercitar, né? Como Procusto. Vamos nos interessar, mas não nos incomodar. Uma vez eu terminei um estudo desse, numa casa espírita, e aí estava falando exatamente sobre isso, porque quando eu falo para vocês é porque, né, para mim isso tem uma ação terapêutica muito grande, né? Porque existe uma distância entre mim e vocês, mas a distância entre a minha boca e meu ouvido é bem pequenininha, né? Então às vezes eu falo até alto para ver se eu escuto mesmo o que eu estou falando, para ver se eu posso aplicar na minha vida. Então eu gosto muito de falar sobre liberdade para tentar dissolver
o hábito controlador que eu tenho, muito forte. E aí, eu tinha falado sobre liberdade e disse assim: vamos deixar o outro para lá, deixa o outro ter a sua vida, a sua vivência e etc. Né? E aí falamos aquilo, saímos relativamente satisfeitos, porque pensamos que tínhamos atingido o objetivo, e entramos no nosso carro e estávamos dirigindo para casa. Aí uma vozinha, essas vozinhas são fantásticas, não é a do Tarso, não, da novela, é uma outra, né? Uma vozinha chegou para mim e disse assim: deixa para lá. Que expressão é essa, deixa para lá? Deixa para lá? Isso é indiferença. Nunca mais use essa expressão, deixa para lá. Você sempre tem que se interessar pelo progresso do outro. É diferente de deixa para lá. Mas nunca, aí completou a frase, sempre se interessar, mas nunca se incomodar. Sempre se interessar, mas nunca se incomodar. Sabe por quê? Incomodou, doeu, leva para casa que é teu. Pode ter certeza. Você viu a conduta de alguém e aquilo te incomodou muito, né? Pode levar para casa que é teu. Tem alguma coisa dentro de você que precisa ser trabalhado naquela vivência. A pessoa é muito alegre, né? Tem gente que não gosta de gente alegre. Aqui no Euripides eu tenho certeza que não, porque eu já vi aqui umas colegas assistindo ele, todo mundo muito alegre, graças a Deus, né? Eu vim trazer a alegria de meu Pai, de Jesus, no Evangelho de João, a alegria. A questão 920 do Livro dos Espíritos fala que o espírita tem que buscar ser feliz na Terra. Feliz. Não é para pagar, resgatar karma do passado, nem para sofrer obsessão. É para ser feliz. Questão 920. Né? Então, naturalmente, nós estamos aqui para isso. Temos que ser absolutamente alegres, espontâneos. Né? Então, voltando à questão do incomodou, do eu, leva para casa que é teu. Por quê? Porque, lembra da passagem da mulher adulta? Nós lembramos com muita prodigalidade, com muita facilidade aquela passagem. Né? E é exatamente sobre isso que Jesus estava falando, sobre liberdade de ação e sobre incômodo com relação à atitude alheia. Como aqueles homens estavam, na verdade, querendo apedrejar não a mulher adúltera, mas o adultério vivo e latente, fumegante, que existia dentro deles. Então eles estavam projetando inconscientemente todas as suas tendências, pecados. A palavra pecado quer dizer, tem uma tradução de culpa também, né? Estavam projetando todas as suas culpas na figura daquela mulher, não é verdade? Então Jesus começa a escrever no chão e diz assim: atira a primeira pedra aquele que tiver sem culpa. Porque eles questionaram: devemos ou não devemos seguir a lei de Moisés? Ele não disse nem sim, nem não. Mostrando que essa coisa de certo e errado é muito individual. Muito individual. Varia de tempo para tempo, varia de cultura para cultura. Mesmo na nossa história de vida como espíritos, coisas que a gente achava absurdas no passado, hoje a gente aceita, como imortalidade, reencarnação. Antigamente a gente botava o pessoal na fogueira, né? Quando vinha falar com a gente taxava logo de bruxa na Inquisição, não botava para a fogueira. Mas agora a gente fala de reencarnação com facilidade e tal. Então essas coisas que hoje a gente acha absurdas, amanhã também a gente não vai achar mais. Mas no espírito, nessa passagem de Jesus com a mulher adúltera, ele faz uma advertência muito bonita. Ele diz assim: olha, toda vez que você tiver vontade de apedrejar alguém através da crítica, da maledicência, do julgamento, lembra-se dessa passagem das pedras. Você está com a pedra na mão, né? Lembra? Naturalmente, quando você lembrar dessa passagem, você vai ter a vontade de jogar a pedra no chão, não é?
Mas aí ele diz mais, ele diz: antes de você jogar a pedra no chão, olha para a pedra e pergunta para ela o que ela está querendo te dizer. Por que você está tão incomodado com a atitude do outro? Com certeza não é uma atitude cristã, porque Jesus nunca se incomodou com a atitude de ninguém. Mesmo quando falava da hipocrisia, da falsidade ou da ilusão, como disse a página que abriu os nossos trabalhos, sempre que falava com uma ternura, uma firmeza, mas entremeada de amorosidade. Era um misto de firmeza daquele mestre que traz a verdade, que traz a lei, porque recebeu essa incumbência do Pai, mas de forma amorosa, nunca com o intuito de denegrir, de ofender ou de deixar a pessoa que estava recebendo aquela crítica pior do que quando chegou perto dele. Como uma mãe adverte seu filho, não é verdade? Uma mãe adverte seu filho para não fazer determinada traquinagem com raiva? Absolutamente, ela fala com amor. Multiplicado por milhares de condições intelectuais, morais e espirituais, como no caso de Jesus, que é o nosso modelo e guia, era toda essa ternura multiplicada ao infinito. A ternura e a firmeza. Então vamos ficar, como disse o Cristo, bastante vigilantes, atentos. Vigilar, no latim, quer dizer o quê? Desperto, acordado. Fica acordado, bastante acordado, não que algumas pessoas confundem nessa passagem. Olha, vigilância é oração. Ficam achando que é para vigiar a vizinha, né? Não, eu estou vendo o que ela faz, olha, ela joga o lixo ali, né? Aquela história da janela, né? Que a mulher ficava criticando o tempo inteiro a roupa do varal, olha que roupa imunda, e todo dia ela criticava, até que o marido chegou e falou: não, minha filha, não é a roupa, é a tua janela, você não limpa. Ao invés de você ficar criticando, você tinha que lavar, passar um esponjão aí, um limpa-vidro, aí você ia ver que a roupa da mulher está limpinha, está branquinha, né? Então, respeitarmos a liberdade dos outros. Perseguir os outros, continua Kardec, por motivos das suas crenças, é atentar contra o mais sagrado direito que tem todo homem, o de crer no que lhe convém. Vou repetir. Perseguir os outros por motivos das suas crenças, e não vou pensar que é só crença religiosa, não, é qualquer crença. Qualquer. A pessoa acredita que vai ser feliz desperdiçando tempo, para nós, né? A gente acha que está desperdiçando jogando, como no caso da sinuca. Vocês conhecem o caso da sinuca, né? Com o Chico? Conhece não? Então, o Chico passou, né, e tem bastante a calhar com isso aqui. O Chico trabalhava no Ministério da Agricultura, todo mundo sabe, né? Então ele acordou e saiu correndo, né? Ele tinha passado a noite trabalhando, saiu correndo e passou num barzinho. Isso era bem cedinho e tinha lá 3 camaradas jogando sinuca. Ele olhou aqui e falou: nossa, o pessoal já está de manhã cedo jogando sinuca. Aí foi trabalhar, voltou na hora do almoço, porque lugar pequeno é bom, né? Que a gente vai almoçar em casa. Aí voltou para almoçar em casa, passou no barzinho, estava lá com os mesmos 3 companheiros lá jogando sinuca. Ele olhou, nossa, o pessoal gosta, né? Aí foi para casa. Aí voltou para o trabalho, a mesma coisa. Voltou do trabalho, 6 horas, os 3 camaradas jogando sinuca. Foi para o centro, voltou do centro, os 3 camaradas jogando sinuca. Aí ele fez assim: que pena, né? Que desperdício. Aí continuou andando, daqui a pouco apareceu quem? Públio Lemos, vestido a caráter, senador romano, e disse assim: algum problema, Chico? Ele falou: não, eu estou triste com esses nossos companheiros, né? É muito triste isso, porque
Você mesmo e tantas outras entidades dizem que o tempo é tão precioso, né, que a gente não deve desperdiçar. E aí, coitado, eu fui de manhã, voltei, e etc. E eles ainda aí, coitados, na sinuca, né? Aquele jeitinho madreiro e mineiro do Chico, né? Uai, é por isso, uai. Eu fiquei triste com eles. Aí o Emmanuel disse assim, mas cadê a toga? Ele não é que toga, a toga é de juiz. Porque você já julgou, já condenou, já botou, né, na prisão. E você não sabe nada da história desses 3 companheiros. Esses 3 companheiros, em últimas reencarnações, eram salteadores de estradas, assaltantes, nem Procusto, né? E eles não faziam como Procusto, faziam pior. Eles assaltavam e matavam todas as pessoas, todas as vítimas do furto, nas últimas reencarnações. Agora eles estão matando bolinha, ó. Bola 6 na caçapa do campo, bola 7 na caçapa do meio. Aí o irmão perguntou assim, não é progresso não? Ah, graças a Deus, muito progresso, graças a Deus. Alguém tem condição de julgar alguém? Avaliar alguma coisa? Depois de uma história dessa? Alguém tem a ficha kármica da trajetória de algum espírito para saber se ele está progredindo, às vezes, proporcionalmente, muito mais do que você? Muito mais. Porque você pode estar mais ou menos como o filho pródigo, não, aquele outro que ficou, né? Conhece a história do filho pródigo? Todos conhecemos a parábola do filho pródigo, conhecemos? Então tem o filho que foi, tem. Aí muitos de nós pensamos assim, que bom, eu sou filho pródigo, mas estou voltando para Jesus, né? Cuidado, isso é o orgulho, é a vaidade, né? Achar que já está voltando. Pode ser que a gente, né? Pode ser, vamos avaliar, né? Fé raciocinada, né? A gente pode ser aquele que ficou, né? Ficou encostado no pai, na figura da religião, né? Que bom eu ficar aqui no Eurípides, Passanufo, trabalhando, porque depois que eu desencarnar, triplex em nosso lar, vizinho André Luiz, em frente ao Parque das Águas, com um ponto de aeróbicos na porta. Não? Sonho de consumo, né? Então, temos que tomar cuidado, porque na parábola do filho pródigo, o que esse irmãozinho fez? Ele progrediu alguma coisa? O que ficou? Não progrediu nada. Porque quando chega o irmão e ele vê a alegria do pai, ele vê aquela festa, primeiro que ele não teve alegria pelo próprio irmão. O que ele deve ter pensado? Pensado na hora? Meu Deus, gastou o dinheiro todo, da metade, ainda depois vai querer gastar o quê? O meu, né? Porque meu pai é benevolente demais, né? Sabe como é que é? Aí depois ele vai querer dividir a minha parte também, e etc. E não quis entrar, a parábola diz, ele não quis entrar para participar do banquete. E aí o pai, absolutamente envolvido pela compaixão e pela alegria, disse, filho, você sempre esteve comigo. E ele reclamou, mas o senhor nunca matou um cevado, um bezerro cevado para mim, nunca matou. Ele falou, mas tudo que é meu é teu, e etc, né? Aquela história maravilhosa da misericórdia infinita e incondicional do Pai perante todas as criaturas. E é bem o simbolismo dos habitantes do planeta Terra, tanto o que foi como o que ficou. Coitado desse pai, né? Nenhum realmente compartilhava desse amor incondicional, porque o que foi, não pensou em momento nenhum no sofrimento que geraria ao pai. E o outro também não compartilhou da alegria do pai naquele momento máximo do retorno de seu irmão. Então a gente tem que tomar cuidado e ver em que lugar que a gente está, né? Será que a gente não está albergado nesse local absolutamente confortável da religião? Que a gente já fez esse tipo de conduta
já participou de outras denominações religiosas ao longo de várias reencarnações para ficar relativamente acomodado? Jesus fala de forma absolutamente firme e pragmática do perigo da postura de falso religioso. Em que parábola? A parábola do bom samaritano. Não é? A parábola do bom samaritano, o primeiro que passa e vê lá o homem caído, assaltado, mas não tinha assalto antigamente. Só nessa palestra eu já falei de 3, né? Tinha muito assalto, graças a Deus que a gente, né, já está na regeneração, não tem mais. Mas enfim, isso é coisa do passado. Então o homem estava lá caído na estrada, e quem é que é o primeiro que passa? Hein? Não, antes do sacerdote. Senhor da lei. Levita. Antes é o levita. Levita é o cara que fica preocupado, né? Era o que arrumava o templo, botava um copinho aqui, botava um sonzinho, não tinha na época, né? Mas era o responsável por toda a parte externa, do culto externo das sinagogas, né? Não, não vamos apontar os levitas daqui não, pelo amor de Deus. Deixa os levitas em paz. Os levitas evoluíram. Olha a história do milhares. Os levitas já evoluíram. Então, quem passou primeiro era um religioso, absolutamente consagrado pelos hebreus, reverenciado como uma grande autoridade. O que ele fez? Olhou e falou: meu Deus, esse cara está mal. Mas como eu tenho que arrumar lá no meu tempo, quando eu chegar lá eu vou rezar por ele. Muita gente que não quer pegar, botar a mão na massa, né? Diz: não, eu vou rezar por você lá no meu centro, né? Que não quer escutar, não quer participar, não quer, como eu disse, né, auxiliar, se interessar dentro do possível, não quer escutar, como diz Rubem Alves, né? Tem muito curso de oratória, mas não tem nenhum de escutatório. Já ouviram algum? Curso de aprender a escutar o próximo, não tem. Só tem de oratório, né? Diz Rubem Alves. Então ele falou assim: não, é melhor, né? Vou rezar por você lá no templo. E deixou o homem cair. O segundo que passou foi quem? Miguel falou, o segundo, o sacerdote. Aquele que era o representante, né, entre a aliança divina e o povo hebreu, o sacerdote. Era o que oficiava o culto externo daquela época. O que ele fez? Olhou, foi embora, isso vai me dar comunicação, etc. E o terceiro, quem era? Samaritano. Você falar o nome do samaritano na frente de um judeu, era mais ou menos falar do argentino. Eu sei porquê, não tem nada contra o argentino, né? Mas a gente recebe cada e-mail, coitado desse argentino, né? Então é mais ou menos assim, né? Aquela aversão que eles tinham. Quando eles passavam por um samaritano, eles olhavam para o lado, cuspiam e diziam raca. Sabe o que é raca? O mais bonitinho que a gente pode traduzir é desgraçado. Mais bonitinho. Era isso que os hebreus falavam quando passavam por um samaritano. Aí Jesus fala: pois é, aquele tomado de compaixão, olha aí, se interessar, mas não se incomodar, né? Ou tomado de compaixão, botou no seu cavalinho, levou até a hospedaria, porque nem sempre a gente pode ajudar pessoalmente, nem sempre a gente tem recurso, mas a gente pode buscar auxílio externo de um profissional, de uma pessoa tecnicamente mais aprimorada do que a gente. O simbolismo dessa parábola, quando ele leva para a hospedaria, é porque ele naquele momento não podia dar assistência, mas ele procurou as pessoas especializadas, simbolizadas pelo hospedeiro, para dar assistência para aquele caminho, né? Então muitas das vezes a gente não pode, por uma série de coisas, mas a gente pode pelo menos apontar o caminho. Olha, você vai aqui, eu conheço uma pessoa assim, se a gente tiver boa vontade. Tem uma página do Emmanuel aqui no Fonte Viva, que o capítulo é boa vontade. Tudo começa com uma palavrinha, boa vontade, e depois vem um carretel de virtudes decorrentes desse primeiro passo, que é a boa vontade. Então, fiquemos muito vigilantes com relação a essa nossa condição de religiosos.
se realmente isso está nos transformando em pessoas boas. Fazer o bem não é ser bom. Fazer o bem é bom, mas não te torna uma pessoa boa imediatamente porque você está fazendo o bem. Fazer o bem, fazer caridade é o quê? O que é fazer caridade? Fazer uma coisa boa. Tem gente que faz cada coisa que acha boa, mas que quando a gente vai saber, dá amor, né? Sentimento, né? Fazer caridade é sentimento, porque a gente confunde caridade só com a caridade material. Muitas pessoas acham que estão fazendo, né? Estão fazendo a costurinha, estão fazendo a roupinha, tudo bordando, tudo isso é ótimo. Ninguém está aqui criticando. Façam, pelo amor de Deus, façam, né? Só que isso na caridade é justiça. É justiça, que a gente tem tanto, se a gente fizer um pouquinho, a gente está sendo justo pelo tanto que a gente recebe, concorda? Mas caridade é sentimento. Onde que a gente vai encontrar a exemplificação do que é caridade? Na obra de Kardec, do Evangelho. E aonde mais? Como entende Jesus a caridade? Questão 886 do Livro dos Espíritos. Como Jesus, não é como eu, como nossa irmã, como Miguel, entende a caridade. É como Jesus entende a caridade. Como ele é o caminho da verdadeira vida, não é? Então, é verdade. Então, como Jesus entende a caridade? Qual é a resposta? Hein? Não. Hein? Fazer o próximo. São 3 coisinhas. Fala, Vera. Benevolência para com o próximo, indulgência para com as imperfeições e perdão das ofensas. Olha o que é caridade aí. Tudo sentimento, atitude, né? Naturalmente também, mas a atitude expressa pelo sentimento. Benevolência para com todos. A gente está falando de liberdade. Se a gente não respeitar a vontade do outro, o desejo do outro, a gente não está sendo benevolente. Concorda? Se a gente está querendo impor a nossa vontade, não está sendo benevolente. Porque a outra pessoa tem uma vontade e você quer caçar o direito dessa pessoa exercer o seu livre-arbítrio, dado por quem? Quem deu o livre-arbítrio para essa pessoa? Hein? Quem deu? Ah, foi Deus. Mas a gente é maior ou menor que Deus? Hein? Muito menor, né? Mas na hora de agir assim, a gente quer que a pessoa faça do nosso jeito, nem propulso. Do nosso jeito. Então a gente não está sendo. Primeira coisa, benevolência. Indulgência. O que é indulgência? O que é indulgência? Olha, vou falar uma coisa para a senhora. O ser humano não tem defeito. Ela falou de defeito. Aceitar os defeitos dos outros. Quem tem defeito é carro. Vocês já viram algum recall de ser humano? Hein? Atenção, senhores, né? E senhoras nascidos em 22 de dezembro de 1958. Né? Venham aqui porque a gente vai trocar uma peça aí do seu emocional, do seu coração, que foi com defeito. Nós não temos defeitos, né? Nós temos virtudes que ainda não foram exteriorizadas. Nós temos sombras que ainda não foram preenchidas pela luz divina que está latente, em germe dentro da gente, né? Então, indulgência é exatamente isso. Eu gostei muito da sua resposta, porque é a aceitação daquilo que a gente acha que é imperfeição. Olha o exemplo do bilhar aí. Para nós é imperfeição. Para Deus é exemplo de progresso, de esforço pessoal. Eles não estão matando mais ninguém, eles estão matando bolinha, então eles estão se esforçando. Reconhece-se o verdadeiro espírita por quê? Pela sua santificação imediata? Não, tem que tirar esforço, olha aí.
Pelo esforço que empreende em dominar as suas... Mas essa turma é muito boa, gente. Em dominar as suas más inclinações. Mais inclinação, dominar suas más inclinações. Suas tendências. Dominar. Se a gente pode dominar pela frase, então o esforço que ele faz. E o esforço de cada um, lembra do exemplo que eu dei do caminho? Né? O maratonista, ele tem uma velocidade. Né? O outro, que é velocista de 100 metros, tem uma velocidade muito maior. Né? E o que manqueja também tem uma velocidade. Mas todos estão seguindo de acordo com as suas capacidades. E o que a gente faz? Né? Quer que seja diferente. Então, indulgência é isso. Agora vem o terceiro, que é o mais fácil. Como é que é, velho? Perdão das ofensas. Né? Como é fácil isso pra gente, né, Miguel? A pessoa está no centro espírita, está preparando a sopa da Honda. Vou dar um exemplo aqui, né? Aí está lá cortando o legumezinho, descascando, né? Preparando bonitinho. Aí chega um companheiro e fala assim: olha, minha irmã, toma cuidado com o sal, tá? Porque na rua o pessoal reclamou dessa que você salvou essa sopa na semana passada, tá? Por favor, tem gente lá que é hipertenso. Você não pensa na saúde dos outros? Por favor. Aí a pessoa sai, a pessoa fica cortando o legume com a faca. Olha o sentimento dela. Olha a vibração que ela está botando naquele legume. Coitado da próxima volta. Uma criticazinha que faça na vida. Qualquer um, né? Um trabalhozinho que a gente faça e que precise de correção, né? Em que uma crítica chegue muito bem, se a gente estiver aberto. Se a gente não tiver, tem 3 tipos de obsessão, né? Obsessão simples, né? A outra é qual? Fascinação, e a subjugação. Qual é a característica da fascinação? É aquele que não aceita a crítica. Nenhuma crítica. O obsidiário simples ainda há, né? Falar, tá tudo bem, mas aí quando a pessoa sai, mas tu também, não faz nada certo, né? Esse é o obsidiado simples, né? O fascinado já diz assim: quem é esse cara para falar de mim? Quem é? Ele está obsidiado, é o fascinado. É aquele que não aceita crítica absolutamente de forma nenhuma, né? Então, temos que ficar absolutamente atentos. Tem alguém aí? Com certeza a nossa irmã, e vamos mentalizar a nossa companheira. Aí, para complementar, a gente vai voltar para o livro dos Espíritos, já que a gente está falando de liberdade. Liberdade tem a ver com justiça, né? Que tem a ver com a regra áurea e que tem a ver também com a mensagem do nosso querido companheiro, nosso caríssimo e saudoso Francisco Cândido Xavier, né? Tem a ver com justiça por quê? Na questão 875, Kardec pergunta: como se pode definir justiça? Como se pode definir justiça? E cada um vai pensar aqui de uma maneira. A justiça, eu acho que é isso, fazer aquilo outro, né? Então vamos ver a resposta das entidades venerandas do Espírito Verdade, né? A justiça consiste, resposta 875, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Isso é justiça. Então, quando a gente pensa num Pai misericordioso e justo, a gente tem que lembrar que Ele respeita o momento de cada um. O nosso querido, amado, modelo e guia da questão 625 do Livro dos Espíritos não preteriu nem preferiu a ninguém.
Aceitou absolutamente todos aqueles que lhe colocaram as vidas para serem guiadas e guindadas segundo o seu código de amor sublime. Podia ser prostituta, podia ser pessoa de má vida, podia ser pessoa socialmente ou intelectualmente considerada inferior, poderia ser samaritano ou cananeu, como naquele diálogo com a mulher cananeia, podia ser gentil, podia ser de qualquer absolutamente procedência e condição intelectual, moral ou espiritual, que ele abraçava da mesma forma. Escolheu 12 espíritos para serem aqueles que comungariam de mais perto com a sua passagem luminosa entre nós, mesmo sabendo das disposições de cada um, mesmo antevendo que mesmo naquele grupo seleto, alguns, a maioria, o abandonariam, alguns o trairiam, alguns o negariam por 3 vezes ou até mais, de acordo com as suas capacidades. Sabia que se não voltasse em glória, em beleza, em vigor, em luminosidade através do fenômeno da ressurreição, eles praticamente se esqueceriam da passagem dele por entre nós. Mas mesmo com todas essas dificuldades, mesmo com todas essas imperfeições, mesmo com todas as suas limitações, ele nos amou a todos e nos ama a cada um de forma indistinta e individual. E há 2000 anos disse: vou agora, porque é necessário que eu me vá, para que vocês possam também evoluir na medida em que aceitem, entendam e apliquem as minhas palavras em terreno sólido da própria exemplificação. Mas vou para a casa de meu Pai preparar-vos o lugar. E um dia estaremos absolutamente integrados pela eternidade e pelo amor sublime do Pai. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Só vos recomendo uma coisa, só vos deixo um mandamento: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amo. Porque meus discípulos não serão reconhecidos pelo seu credo, pela sua cor, pela sua distinção social, pelas suas aptidões, habilidades, desejos ou motivações. Meus discípulos e aprendizes serão reconhecidos por muito se amar. Façamos isso em nome de Cristo, em nome de Eurípides e todos os mentores abençoados dessa casa. Que assim seja. Obrigado.